Som. A culpa do irmão Carlos. A culpa é sua. Fica assim. Boa noite a todos. Secretários, vereadores, munícipes presentes, já falaram boa noite, muito obrigado. Ouvintes da Rádio Cravinhos FM Internet. Câmara Municipal de Cravinhos, terceira sessão extraordinária de 2018, do dia 20 de abril de 2018. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional e o hino de Cravinhos. Brasil.
de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não pode adorar, nem dele que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os vivos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. O segundo secretário, Nilo Rossi, procederá à chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessa. Presente. João Aurélio Vice. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matas Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Masquerino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Vereador Cláudio Teles justificou sua ausência por um compromisso assumido anterior em Franca, um compromisso por ser a sessão extraordinária não estava previsto e ele justificou a sua ausência. Nós temos na pasta do Executivo, projeto 2214 de 2018,
para leitura e votação, que concede a revisão geral anual e altera o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas da administração direta e indireta, na forma que especifica. O vereador, primeiro secretário, Milton Moraes, fará a leitura do referido projeto. Primeiramente, senhor presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, os integrantes da mesa diretora da qual faço parte, o pessoal da imprensa escrita e falada, os internautas, funcionários dessa casa, os munícipes presentes, pessoal da diretoria do sindicato, cujas visitas de cada um de vocês aqui para nós, vereadores, é uma honra e uma satisfação muito grande. Obrigado. Projeto de Lei 2214/2018, de 19 de abril de 2018, concede revisão geral anual e altera o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta, na forma que especifica. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual salarial de 2,68% a todos os servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da administração pública municipal, direta e indireta. Artigo 2º. O valor fixado para o auxílio alimentação concedido pela Prefeitura será de R$ 530 mensais. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2018. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal. Nos mesmos moldes e valores, a mesa diretora da Câmara Municipal apresenta projeto 2215 e 2216, para que seja feita a leitura e votação na noite de hoje. Projeto que trata concede reajuste aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cravinhos e o subsídio dos agentes políticos do município de Cravinhos e da outras providências. Solicitaria a leitura de ambos os projetos pelo primeiro secretário. Esse? 2216 e 2215. Esse aqui é o 14, né? Tá. Projeto de Lei 2215/2018, de 19 de abril de 2018. Concede reajuste aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cravinhos. Mesa diretora da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, apresenta a deliberação aos nobres vereadores o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste salarial a ser integrado ao vencimento mensal dos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cravinhos em parcela única não cumulativa, observadas as seguintes razões. Primeiro, 2,68 em abril de 2018. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Complementar número 257, de 4 de abril de 2016, que dispõe sobre o valor fixado para o auxílio alimentação concedido pela Prefeitura, que pela presente lei é reajustado em parcela única, não cumulativa, observada a seguinte razão: R$ 530 em abril de 2018. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação ou a fixação em local de costume, retroagindo os seus efeitos a 1º de abril de 2018. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 19 de abril de 2018. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador vice-presidente. Milton Moraes, vereador primeiro secretário. Nilo Sérgio Rossi, vereador segundo secretário. Projeto de Lei 2216/2018, de 19 de abril de 2018. Concede revisão dos subsídios dos agentes políticos do município de Cravinhos e dá outras providências. Mesa diretora da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, apresenta aos nobres vereadores a seguinte propositura. Artigo 1º. Fica concedida a revisão dos subsídios dos agentes políticos do município de Cravinhos em parcela única, não cumulativa, observada a seguinte razão: 2,68 em abril de 2018. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ou a fixação em local de costume, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2018. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 19 de abril de 2018. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador vice-presidente. Milton Moraes, vereador primeiro secretário. Nilo Sérgio Rossi, vereador segundo secretário. Está aí com você? Outro projeto? 3, não é? É 3, não? Vamos. Isso. Vamos à manifestação da Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Cravinhos sobre os projetos de lei apresentados na noite de hoje. Está faltando um, cara. Cadê o outro projeto? Não. Manifestação da Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Cravinhos. Projetos de lei inseridos na pauta da sessão extraordinária do dia 20 de abril de 2018. Em apartada análise, a Diretoria-Geral manifesta-se no seguinte sentido. Projeto de Lei 2214/2018, de autoria do Executivo Municipal, que concede reajuste salarial aos servidores públicos ativos e inativos da administração direta e indireta. A proposição concede 2,68% de reposição inflacionária e aumenta o valor do auxílio alimentação para R$ 530. O projeto de lei retroage seus efeitos a 1º de abril de 2018, data base da revisão geral anual do funcionalismo do município de Cravinhos. Projeto de lei 2215/2018, de autoria da mesa diretora, que concede reajuste aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal nas mesmas condições e índice inflacionário, constante da propositura do Executivo Municipal. Projeto de lei 2216/2018, de autoria da mesa diretora, que concede revisão dos subsídios dos agentes políticos municipais, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, com o mesmo índice inflacionário, 2,68%, com data retroativa a 1º de abril de 2018. Subsídio expressa a remuneração fixa e mensal para o agente político. O subsídio é fixado no final de uma legislatura, antes das eleições, e vigora a partir da legislatura seguinte, no curso do mandato eletivo. A remuneração dos agentes políticos não pode ser alterada nem para mais nem para menos. A revisão geral dos subsídios é um instrumento legal utilizado para manter o valor original na época da fixação. Por isso, deve-se ater somente à correção da infração, aliás, como é o caso em comento. O brilhante parecer elaborado pela digníssima Procuradora de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Conselho Superior do Ministério Público, doutora Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira,
corrobora com essa interpretação. Por disposição constitucional, o subsídio dos agentes políticos sofre revisão anual, a qual, contudo, há de se limitar à atualização monetária, em face do princípio da anterioridade, que impede a majoração. Depende de lei nos termos do artigo 39(10) da iniciativa privada em cada caso. A iniciativa da revisão é a mesma da fixação, vale dizer, da Câmara Municipal na norma prevista na Lei Orgânica e Regimento Interno. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem o entendimento no sentido de que é possível que cada poder legislativo ou executivo tenha a iniciativa de lei para a revisão dos subsídios e remuneração dos servidores circunscritos à sua esfera de responsabilidade, e que a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos encontra-se atrelada à revisão da remuneração dos servidores pertencente àquele poder, a qual deverá ocorrer na mesma data e com os mesmos índices. Não obstante, entenda que a revisão geral anual, no que respeita aos subsídios, não pode acarretar real majoração. Na fixação e na revisão do subsídio dos vereadores, é preciso atentar para alguns limites de ordem legal e constitucional, a saber, a despesa de pessoal não deve ultrapassar 6% da receita corrente líquida. A Câmara não poderá gastar mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo os vereadores. O total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá exceder a 5% da receita municipal e os subsídios dos parlamentares não poderá ir além de 30% recebido pelos deputados estaduais. Regularidade da revisão do subsídio dos vereadores, em data e percentual idêntico ao concedido aos servidores públicos municipais. Artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, estabelece a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Depreende-se do dispositivo constitucional dois requisitos a serem obrigatoriamente observados: o mesmo índice concedido aos servidores municipais e a identidade de data da concessão do reajuste. A finalidade do texto constitucional foi a de assegurar ao quadro de servidores públicos e aos agentes políticos a manutenção do poder aquisitivo da moeda. Destarte, temos por constitucional e legal a concessão de revisão no subsídio dos vereadores de Cravinhos no exercício de 2018, eis que formalizado com base em índice e data idênticos ao concedidos ao quadro de pessoal da administração municipal. É a breve manifestação da Diretoria-Geral da Câmara Municipal. Cravinhos, 19 de abril de 2018, Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Com a palavra, os senhores vereadores na ordem do dia. Alentá-los para que os projetos em discussão são apenas esses três. Vereador Francisco Vesce. Senhor presidente, secretário Nilo, Milton, colaboradores da casa, nobres pares, ouvintes da Cravinhos FM, internautas, munícipes que nos honram com a visita, funcionários, presidente do sindicato. A princípio eu vou dizer para vocês, é pouco. Mas eu me sinto na obrigação de trazer aos senhores, como ouvi rumores aí, enquanto liam-se os projetos, onde está o sindicato? Cadê o sindicato? Então eu gostaria de esclarecer que nós tivemos uma reunião antes da sessão,
e um pouco do que foi discutido para que vocês saibam, independente do voto, da opinião de cada um dos nobres pares, mas que vocês saibam. E, a princípio, parabenizar a diretoria do sindicato, na pessoa do Tonizão, bem como as advogadas que aqui compareceram para discutir, junto com o prefeito, a questão do reajuste e do vale-refeição. O sindicato ponderou na questão do índice, foi ponderado que a região, o país, hoje se encontra numa situação difícil, e questionaram a questão do vale-refeição. Eu só gostaria de dizer para vocês que eu queria esclarecer o que houve na reunião, para que a gente não fique, vocês saiam daqui sem informação do que eles discutiram lá dentro. Então, acho que todo mundo tem que saber, sim, o que houve, e cada um vai ter a sua opinião, claro. Mas a questão do vale, o sindicato propôs 60% do salário mínimo. Concordo e entendo que é uma reivindicação plausível. Foi uma negociação, posso dizer aos senhores, de uma forma tranquila. Parabéns, presidente, pela forma como vem conduzindo os trabalhos no sindicato. E sabemos que nunca vai dar para a gente contentar a todos. Kennedy já dizia, o segredo do sucesso eu posso dar, o do fracasso é querer contentar a todos. Mas para esclarecer vocês, e essa questão dos 60%, presidente, e os nobres pares, eu acredito que a gente pode sim discutir com o prefeito, para que isso possa chegar aos 60% ou até mais. Hoje o vale-refeição está em 56% do salário mínimo. E o reajuste de 2,68, não sei se todos sabem, mas isso reflete diretamente na folha de pagamento do FAPEM, mais do que na folha de pagamento dos funcionários. Porque no FAPEM, hoje, os 2,68 passa a ser 5,20, 5,36 aproximadamente, por quê? Tem que se cobrir o déficit que existe no FAPEM. E isso nós já discutimos aqui várias vezes, e quando eu estive aqui, nem todos os senhores estavam, mas eu posso dizer, há ano atrás, eu disse que o SASOF teria problema. E digo aos senhores, já disse o ano passado, o FAPEM pode estourar. Em 2000 nós tínhamos 5 funcionários para 1 aposentado. Hoje nós temos 2 funcionários ativos para 1 aposentado. Isso quer dizer que nesse período de 18 anos, reduziu-se 3 funcionários ativos. Se você tiver a conta de que reduziu 3 em 18 anos, a cada 6 anos, reduziu 1. 6 vezes 3, 18. Nós teríamos cada 6 anos 1. Ou seja, se continuar nessa proporção, em 12 anos nós estaremos com o FAPEM quebrado. Então, é muito importante que vocês se atenham na garantia do que vocês podem receber futuramente. Que eu não tenho essa garantia. Sou funcionário público há 35 anos e eu não tenho essa garantia. Posso dizer a vocês que a Universidade de São Paulo eu sou seletista. Eu não tenho essa garantia de receber do INSS o meu salário. Então, para que vocês tenham essa garantia, hoje o déficit do FAPEM, posso dizer a vocês, a prefeitura põe 20% mais os 14%, que dá paritariedade. E vocês mais 14%. Não, vocês pagam 14% e mais 14% do município, mais 20% que o município coloca em cima da folha. Não. Mas ele coloca mais 20%. Coloca mais 20 em cima, para cobrir o déficit. Então, isso foi a questão da discussão que nós tivemos dentro da sala da presidência, e eu gostaria de passar a vocês. Com relação, não sei quem foi que questionou, quanto eu ganho e quanto eu deixo de ganhar, é exclusivamente meu, como eu acho que é de todos vocês. Trabalhei na universidade, estudei, prestei concurso, fiz a minha carreira, e eu acho que eu ganho o que eu mereço. Assim, se eu não ganhasse aquilo que eu acho que eu mereço, eu procuraria uma outra coisa. Estou na Universidade de São Paulo há 30 anos. Estou há 30 anos, como existem outros funcionários aqui em Cravinhos também, que têm a sua carreira. Então, eu quero dizer aos senhores, não é arrogância, minha senhora, não é arrogância. Eu só quis colocar para vocês o que foi discutido dentro da sala. Eu sinto na minha obrigação de fazer isso. Tá certo? Não é arrogância, não. Pode ter certeza disso, que isso é uma coisa que eu tive na minha vida jamais. Eu gostaria de dizer que eu sinto-me na obrigação
de dizer aos senhores o que foi discutido lá dentro, para que haja transparência da situação. Simplesmente isso. Agora, se vocês acham que não há necessidade de saber o que foi discutido e cada um levar a sua opinião, eu acho que não haveria necessidade. Eu tenho a minha ideia, vocês têm a de vocês. A gente trocar ideia é muito importante. Nós temos que discutir, sim, essas situações. Como o presidente veio, a gente tem conversado. Então, a minha obrigação, eu sinto que é esclarecer vocês. Tá certo? Então, eu acho que a opinião de cada um deve ser colocada, mas nunca acuse ninguém para que ele não tenha chance de se defender. Então, cumpro a minha obrigação, faço a minha parte em dizer a vocês. E quero deixar claro, parabéns ao presidente da forma como conduziu a discussão. Sem celeuma, sem briga, brigando sim pelos direitos dos funcionários. Isso vocês podem ter certeza que foi discutido. E deixar ao presidente que a gente, nossos vereadores, nos empenhemos para que o pedido do sindicato dos 60%, nós vamos discutir com o prefeito essa situação de se chegar aos 60% no Vale Refeição. E a questão do índice, o sindicato mesmo concordou com relação à situação atual, mas, mais uma vez eu repito aos senhores, o meu único objetivo foi esclarecer a todos vocês do que houve lá dentro, para que não fique cada um falando uma coisa, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Tá bom? Uma boa noite a todos. Com o nosso apoio, viu, senhor vereador? Vereador Curmin. Senhor presidente, funcionários da casa, nobres edis, munícipes presentes que nos honram com a sua visita, muito boa noite. Eu queria já justificar o meu voto, senhor presidente, a respeito do aumento dos funcionários e aumento dos vereadores. As palavras são um pouco técnicas, que eu acho que quando eles leram aqui, não sei se todos entenderam que hoje votaremos o nosso próprio aumento, do prefeito, do vice e dos seus secretários. Então, só queria deixar o meu posicionamento aqui, porque a hora que eu for fazer o voto, eu já esclareci o porquê. Hoje eu vou votar contra o voto o aumento dos servidores, não só por o pessoal considerar a gente oposição e eu sou contra o prefeito, nada disso. Os 2,68, que acompanha a inflação, isso está de acordo, a gente até na reunião acordou com o Tonizão, não tem como dar mais mesmo. Não tem como você fazer acima da inflação, porque está realmente a folha estourada, o país está quebrado, não tem como. Isso, as advogadas do sindicato que representam vocês concordaram na reunião que não tem como passar desse número. Mas o meu voto contrário é realmente porque eu acho que daria para fazer alguma coisa no Vale Refeição. Eles dizem que não. Só que eu, desde o primeiro dia que eu estou aqui na Câmara, eu sou contra o pedido de urgência urgentíssima. Para quem não sabe o que é isso, o projeto do aumento de vocês e do aumento dos vereadores e do prefeito chegou a ser protocolado nessa casa ontem às 5 horas ou 6 horas da tarde. Alguma coisa assim. Eu acho que, mais uma vez, mesma coisa que aconteceu ano passado, eu acho que é um assunto tão complexo que a gente tem que se discutir, dar mais tempo para o sindicato trazer os números, a opinião do funcionário público. E acabamos de decidir na sala ali, vocês estavam aqui, a gente estava decidindo e já estamos aqui votando. Eu acho super errado isso. E eu vou levar isso até o fim do meu mandato. 2% de R$760 é uma miséria. Agora 2% em cima de 20 mil, 50 mil, é um absurdo de aumento. Ou cancela o nosso aumento de 2,68 e dá R$100. Eu não quero aumento de 2,68 aí, para aumentar R$5 no nosso salário. O que você está falando? Eu vou pegar um gancho no que você está falando. Então, eu vou pegar um gancho. Eu concordo com você. Eu vou pegar um gancho no que você está falando. É exatamente isso que eu queria dizer. Se o pedido vem com mais tempo para essa casa, se a gente chega o pedido hoje e a gente vai votar isso mês que vem, a gente tem 30 dias para conversar com vocês, dá tempo do sindicato que representa vocês buscarem números dentro da prefeitura, quanto folha salarial, se vai estourar ou se não vai estourar, se dá ou não para fazer. Às vezes eu poderia estar aqui falando, eu vou votar a favor, e eu mostrar para vocês os números e vocês falar, realmente não tem como ele fazer nada.
Só que hoje eu não tenho esse número para te mostrar. Então, por isso, meu voto é contrário. Tá? Os 2,68 eu tenho certeza que não daria para mudar. Obrigado. Mas o Vale Alimentação, eu acho que numa discussão com tempo hábil, daria para fazer algo melhor. Não extravagante, extraordinário, porque a crise no país, ela afeta também a nossa cidade. Mas um pouco mais de R$30 eu tenho certeza que daria. Então, não sou contra o aumento, mas da forma que ele chega nessa casa, você sempre contra, e a forma que a gente discute sem tempo hábil, tá? Então, muito boa noite a todos. Mais algum vereador fará uso da palavra? Vereador Milton Moraes. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. No que diz respeito ao projeto de lei 2214, sobre o reajuste dos salários do aumento no valor do Vale Alimentação dos servidores, trata-se de uma questão que, como disse o presidente da Casa, é uma questão que depende única e exclusivamente de um acordo entre o sindicato e o Poder Executivo. O sindicato, na pessoa do seu presidente, o Tonizão, e do senhor prefeito, de conversarem e chegarem a um consenso, ou seja, uma concordância, e que a proposta seja boa e, sobretudo, justa, para os dois lados, não só para o lado da prefeitura, sendo que depois do acordo, aí sim, vem para a Câmara, que é o que está acontecendo aqui agora, e depois de tudo acertado, e os vereadores vão homologar, vamos concordar, né, aprovar aquilo que foi decidido. O fato é que o percentual de 2,68% de reajuste e o aumento de apenas R$30 no Vale Alimentação, me parece que falta consenso na proposta, apesar de que o presidente do sindicato concordou com o percentual de 2,68%, tendo em vista as desculpas que foi dada lá dentro. Tá? Mas, e de acordo com o ofício que eu tenho do presidente do sindicato, e aqueles que recebem menos até de que um salário mínimo nacional, aquele que o piso não dá para nada, não é verdade? E também aqueles funcionários que, entre muitos, não recebe uma hora extra sequer, não é? Então não é justo, tá? Abaixo do salário mínimo. Então, aí não é justo, isso não está sendo de consenso das partes. E essa disparidade, ou seja, essa diferença gritante entre aquilo que inicialmente o sindicato pediu, que eu tinha anotado aqui 10%, que eu tinha conversado com o Tonizão há algum tempo atrás, mas na realidade oficialmente foi 7%, e mais os R$100 no Vale Alimentação. Né? Eu, na minha opinião, teria que ser hoje, no mínimo, 3,5% de reajuste e, no mínimo, R$60 no Vale Refeição. Tá? Mas, então, diante da proposta do Executivo, eu não concordo que esse percentual de 2,68 e de apenas R$30 no Vale Refeição. Sendo por isso, eu repudio essa proposta do prefeito e me abstenho. Não vou votar também nesse projeto, que eu acho que não é justo. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Vereador Adalberto da Silva. Solicitaria um pouquinho de silêncio só, Adalberto, por favor, pessoal. Não interferir na palavra do vereador por enquanto, pelo menos. Senhor presidente, secretários, nobres edis,
funcionários, munícipes presentes, os internautas, a imprensa falada e escrita, o meu boa noite. O que me traz aqui, na condição também de funcionário, estou passando pelo mesmo problema no Estado e vocês aqui no município. Claro que a gente sempre pleiteia o mais alto índice de aumento. Diante do ocorrido, como o nobre colega Fran esclareceu, não precisamos dizer nada do que aconteceu lá, volto a falar sobre os 2,68, que isso já foi acordado junto ao sindicato. Eu também não estaria de acordo com o valor do vale, apenas R$30. Questionei com o prefeito, fui um dos que questionei, o presidente pode estar presente, já que estava se dando 6% sobre os R$500 que daria os R$30, e a advogada pediu em 10%, R$50, eu pedi que fosse pelo menos os R$40 para ficar um acordo, mas não conseguimos, tá? Não é que eu sou generoso, eu acho que de bom senso o prefeito atendesse algum pedido nosso, mas como já estava determinado, e ele não se comprometeu, mas disse na medida do possível, ele gostaria de dar muito mais, e ele vai lutar para que isso aconteça durante esse ano ainda. Não estou aqui para polemizar nada, mas eu deixo aqui a minha parte do que aconteceu e o que eu tentei também, né? Mas, do pouco, ainda eu acho que a gente está aqui para poder apoiar vocês no que for. Não é que eu esteja de acordo totalmente, mas também se eu votar contra, o que vai acontecer? Não vai passar nem os 2,68? Tá? Nós gostaríamos também, da mesma forma que o nobre colega Milton falou, para que a gente tivesse um tempo hábil para discutir e chegar a alguns números. O ano passado, eu fui um dos que votei contra, que eu queria, que eu gostaria também, as advogadas pediu esse prazo, mas como está em cima da hora, foi com urgentíssima, o projeto veio urgentíssimo, o que nós vamos fazer? Eu estou aqui para votar. Tudo bem. Tá bom, então eu vou agradecer, esclarecer o meu ponto de vista e gostaria que vocês também respeitassem. Boa noite. Mais algum vereador? Não posso se considerar. Após a reunião, sim. A lei orgânica e o regimento interno me impede de cometer tal ato. Você me desculpa. Tá? Vamos. Eu queria também esclarecer, apesar de não votar em caso que não tenha empate, que poderia não estar confortável votando esse aumento. Mas eu gostaria de estar falando com um público talvez um pouco maior que representasse mais o funcionário. Eu acho que para mim atender um pedido eu teria que ter um percentual, meio a meio ou não. Eu estou sentindo que grande maioria dos funcionários não estavam preocupados com essa discussão, com essa briga. Não. Onde nós estamos aqui? Estamos em 20, 30. E eu vou falar em nome de 1.000. Então, eu vou concedo meu voto favorável pelo percentual de pessoas descontentes. Sou obrigado a votar a favor de um reajuste que talvez não é o que eu também gostaria que fosse concedido. Eu acho. Mas, para isso, se eu tivesse o consenso da maioria dos funcionários, eu cancelava a votação agora, mas eu não tenho. Desculpe a franqueza, nós precisaríamos estar em maior número para isso, né? Por isso que eu sou favorável ao que está sendo dado, porque eu estou vendo que lá fora está bom, está todo mundo trabalhando, está todo mundo... Vamos então à votação das matérias. Vou colocar, eu estou dispensando um intervalo de 5 minutos com a concordância dos colegas, tá bom? Nós vamos colocar em votação o projeto em discussão. Projeto de lei 2214, 2215 e 2216.
projetos estão em discussão. Em votação. Presidente, vai ser por projeto? Posso votar um cada um? Não, porque foi feito o acordo, mas posso então mudar. Eu vou sempre pelo plenário, mas como está havendo alguma divergência, vamos votar um a um, então. Duvido que algum vereador votaria contra os funcionários e a favor de si próprio. Acho que não vai existir isso. Quem é contra tudo, né? Se for para ser contra, vamos ser contra tudo. Em discussão, o projeto 2214 de 2018, que concede o reajuste salarial aos funcionários públicos municipais e pensionistas e da forma que está especificada. O projeto está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto foi aprovado com o voto contrário de Curumim, Siqueira e Milton Moraes. Vamos colocar em votação o projeto de lei 2215/2018, da mesa diretora da Câmara Municipal, que concede reajuste aos funcionários públicos da Câmara Municipal e comissionados. O projeto está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto foi aprovado com o voto contrário de Curumim, Siqueira e Milton Moraes. Vamos à votação do projeto de lei 2216/2018, da mesa diretora da Câmara Municipal, que concede a revisão dos mesmos moldes dos subsídios aos agentes políticos e secretários municipais. O projeto está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto foi aprovado com o voto contrário do Curumim, Siqueira e Milton Moraes. Agradecendo a presença de todos e por nada mais haver sido tratado na noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.